Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Exportação de milho está aquecida. Cenário está cada vez mais firme no mercado do boi gordo. Avanço da colheita da segunda safra de milho e o aumento da oferta continuam pressionando para baixo as cotações. Rio Piracanjuba está correndo risco de sobrevivência. Exportações de soja em 2017 pelo Brasil, maior exportador global da oleaginosa, já superam os embarques registrados. Eficiência do controle biológico de pragas. O agronegócio está começando. As exportações de milho nas duas primeiras semanas de agosto somaram 1.700.000 toneladas, o que leva o total no acumulado do ano para 7,3 milhões de toneladas. A ANEC, que é a Agência Nacional de Exportação, que representa os exportadores de cereais, estima os embarques do cereal do país em 30 milhões de toneladas agora neste ano, o que representaria uma recuperação importante ante o ano passado, quando somaram 21,8 milhões de toneladas. O Brasil é o segundo exportador global de milho, atrás apenas dos Estados Unidos, e segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O cenário está cada vez mais firme no mercado do boi gordo. No início desta semana, foram observadas muitas indústrias fora do mercado, estudando as suas estratégias para esta semana. E desde a última terça-feira, dia 15, com a maioria das indústrias com preços definidos, o que se observou foi um cenário de grande firmeza no mercado, com alguns frigoríficos ofertando até R$ 4,00 por arroba a mais em relação ao último fechamento. Essa pressão de alta é reflexo da baixa oferta de boiadas. Alguns frigoríficos que no início do mês trabalhavam com escalas de até uma semana, hoje trabalham com apenas 1 ou 2 dias de escala. Para o curto prazo, a dificuldade de compra deve continuar a determinar os rumos do mercado do boi gordo. O avanço da colheita da segunda safra e o aumento da oferta continuam pressionando para baixo as cotações do milho no mercado interno. Entretanto, as quedas desde início de julho foram menores, limitadas pela maior movimentação para a exportação. A média diária embarcada no mês de agosto até a segunda semana foi de 77,4% maior do que a média de julho deste ano e 76% acima do registrado em igual período do ano passado. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos está cotada em R$ 25,00 sem o frete, para entrega imediata. Houve uma queda de 1,9% agora em julho último. Já na comparação anual, o milho está custando 44% menos. No curto e médio prazos, espera-se aí preços mais firmes para o milho em função das exportações que deverão seguir aumentando. Na B3, que é a antiga BMF Bovespa, os contratos para com vencimento para setembro fecharam em R$ 27,39 a saca, para novembro R$ 28,35 e para janeiro R$ 30,30 por saca, sinalizando aí uma alta de preços neste segundo semestre e começo de 2018. A Seara é uma unidade de aves e suínos da JBS aqui no Brasil. E agora a Seara atingiu basicamente o fundo do poço em questão de rentabilidade no primeiro trimestre deste ano. Pelo menos é o que afirmou o presidente global da empresa, Wesley Batista, em teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre deste ano. Já no segundo trimestre, a queda do preço doméstico do milho colaborou para a recuperação desta rentabilidade. De abril a julho deste ano, a receita líquida da divisão Seara da JBS caiu 6,1% em relação a igual período do ano passado. E considerando apenas
as vendas no mercado doméstico, a Receita apresentou uma queda de quase 3% na mesma base de comparação, em função de uma redução de 4,3% na média de venda, principalmente em aves in natura, por um redirecionamento para o mercado doméstico de volumes de exportação. Segundo a JBS, a redução foi parcialmente compensada por um aumento de 1,4% no volume. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos para a maioria dos municípios períodos de sol intercalados com períodos curtos de nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 41 graus a máxima e 23 a mínima. Minasul, 38 a máxima e 22 a mínima. Posse, 33 a máxima e 20 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 34 a máxima e 18 a mínima. Cristalina, 31 a máxima e 15 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 11 a mínima. Rio Verde, 37 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Rio Piracanjuba está correndo risco de sobrevivência. Exportações de soja em 2017 pelo Brasil, que é o maior exportador global da oleaginosa, já superam os embarques registrados. Eficiência do controle biológico de pragas. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Zildete Lima Dias. Ela é engenheira ambiental e nós vamos falar de um problema sério. Nós vamos falar sobre o Rio Piracanjuba, um importante rio do estado de Goiás, que abastece com água 2 importantes municípios do nosso estado. Zildete de Lima Dias, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Zildete, você é engenheira ambiental, mora em Bela Vista de Goiás, e você está com uma preocupação muito grande em relação ao Rio Piracanjuba, que o Rio Piracanjuba parece que estão matando ele. Sim, realmente está acontecendo. O Rio Piracanjuba é um afluente muito importante para o município, até porque ele abastece a cidade de Bela Vista de Goiás e também a cidade de Piracanjuba. Então, existe uma preocupação muito maior em relação a isso, uma obrigação da comunidade em preservar esse corpo hídrico, porque já pensou se esse rio desaparecer? Como no município ia sobreviver, né? Reagir, porque a água é um ponto fundamental na sobrevivência da raça humana, dos animais, da vegetação, enfim, de tudo. Sim, a água é fundamental. E o que a gente pode observar ali, que você estava me contando, que o Rio Piracanjuba, além de ser um importante manancial para a região, importantíssimo, e nós temos ali um ambiente assim de degradação. Agora, aconteceu um fato lá interessante, ou por ação da natureza, ou por ação do homem, uma barragem que servia lá, que foi edificada em 1920 para gerar energia, né? Ela foi danificada. Sim, a barragem, ela foi, na verdade, uma lagoa Santa Bárbara, ela foi criada em 1920, foi construída uma usina para abastecimento de energia na época, e não existia energia no município de Bela Vista. Sim. Essa barragem ela foi danificada, a gente não sabemos realmente o que aconteceu. Tem técnicos que vão lá para fazer análise, para fazer análise, né? E quem construiu aquela barragem foi um morador antigo, morador da cidade, muito importante. Quem que é? Você sabe quem é? É Joaquim Faleiros. Joaquim Faleiros, Sim. lá de Bela Vista, construiu essa barragem, para essa barragem gerar energia para a cidade de Bela Vista e, consequentemente, desenvolver a região ali. Sim. Pode falar. Tá. Ela foi inaugurada no dia 1º de setembro de 1929. Então, é um patrimônio histórico. É um patrimônio histórico. E que agora, infelizmente, ou por ação da natureza, ou por ação do homem, essa barragem foi, vamos dizer, estourada. E aquele sedimento que tinha na represa desceu o rio abaixo, prejudicando toda a população que precisa dessa água. Inclusive até Piracanjuba, né? Sim.
devemos chamar a atenção, um fato muito importante, chamar a atenção da população para preservar o rio Piracanjuba em relação ao desmatamento. Há uma grande área devastada, as pessoas não estão respeitando o limite da APP, que é a área de preservação permanente. Tem pessoas que, em alguns locais, que estão desviando o corpo receptor, perdão, o corpo hídrico. O canal principal, o leito principal. Sim. Agora, nós temos que chamar a atenção também, porque não só do rio Piracanjuba em si, mas sim da bacia do rio Piracanjuba. Nós temos um afluente importante lá que abastece o rio Piracanjuba, o córrego Sussuapara. Nós temos também o córrego Ponte de Terra, que está sendo degradado pela população. Isso é um fato muito importante para os dois municípios, não só Piracanjuba, quanto Bela Vista também. Agora, a população, de maneira geral, eu acho que é consciente. E se faz um ato desse, isso é crime. Crime. Nós sabemos hoje, tecnicamente falando, que para você produzir ou mais leite, ou mais carne, ou mais milho, ou mais soja, não há necessidade de você sair desmatando até a beira do barranco, até a beira do rio. Você, com tecnologia, você consegue. Agora, o rio, você não recupera nunca mais. Sim. Certo? Sim. A cada ano, a vazão vem diminuindo drasticamente. Então, as pessoas têm que ter essa observação, têm que preservar mais o corpo hídrico. Consciência. Uma questão de cultura e de educação. Zildete, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Todo lado da sua luta, porque você precisar. Tá? Obrigada. E vamos pedir para a população botar a mão na consciência. Obrigado. Tá? Obrigada. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações de soja, neste ano pelo Brasil, é o maior exportador de soja da oleaginosa, já superam os embarques registrados. Eficiência do controle biológico de pragas. Como restaurar o equilíbrio biológico. Nós voltamos já. As exportações de soja neste ano pelo Brasil, que é o maior exportador global da oleaginosa, já superam os embarques registrados em todo o ano passado, de acordo com dados parciais do mês de agosto, e que esses dados foram divulgados agora pela Secretaria de Comércio Exterior. Até a segunda semana de agosto, o Brasil havia exportado 53 milhões de toneladas de soja, ante 51 milhões de toneladas de janeiro a dezembro de 2016. E segundo dados da SECEX, que é do Ministério da Agricultura, nas duas primeiras semanas de agosto, as exportações somaram 2,4 milhões de toneladas, o principal produto da exportação do Brasil, que é a soja. Essas exportações maiores, elas ocorrem após a colheita de uma safra recorde aqui no Brasil, de 114 milhões de toneladas na safra 2016-2017, ante 95 milhões da temporada passada, que foi atingida por uma grande seca. As exportações, pelos dados do governo, estão perto de superar o recorde de 54 milhões de toneladas registrado em 2015. Já a Abiov, que representa a indústria de soja no Brasil, estima as exportações do produto em 64 milhões de toneladas. Isso significa que um volume de cerca de 10 milhões de toneladas de soja ainda vai disputar espaço com o milho nos terminais de exportação agora nos próximos meses. E essa questão é apontada por alguns analistas de mercado como um dos fatores para os embarques do cereal ainda não estarem mais acelerados. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Guido é engenheiro agrônomo, perito ambiental e gestor empresarial. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre eficiência do controle biológico de pragas. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem, Guido? Ótimo. Então tá bom. Guido, controle biológico de pragas. Como é que está essa situação hoje no Brasil? Antônio, a questão do desequilíbrio no meio ambiente por conta dessas extensas lavouras onde você privilegia a multiplicação de insetos, doenças, e isso você terá que fazer algum tipo de controle. O controle mais usado é o que nós sempre dizemos aqui, é o controle químico. E isto muitas vezes atrapalha bastante o meio ambiente, aquele ecossistema fica completamente alterado. Mas a pesquisa, paralelamente a isso, já começa a trabalhar o controle biológico, como a natureza iria combater um determinado inseto.
E nós temos uma notícia extremamente interessante, que existe uma praga nas lavouras de soja, feijão, tomate, batata, que é aquela mosca branca, chamada, o nome científico, de Bemisia tabaci. Essa mosca, ela provoca prejuízos muito importantes e talvez seja o inseto que mais dá prejuízos nessas lavouras que eu mencionei. E uma empresa privada descobriu na natureza um fungo que controla muito bem esta praga. É um fungo chamado, o nome científico é Bovéria baciana. Controla, Antônio, 85% desses insetos. Então, com eficiência muito boa e sem nenhuma agressão a ninguém. As pessoas que aplicam ao alimento que o homem vai ingerir, é um produto fantástico, Antônio. Essa mosca branca que o Guido se referiu, ela é pequenininha, talvez aí 1 milímetro, 1,5 milímetro de tamanho, e ela é considerada assim, a bichinha é o cão, quando ela ataca uma lavoura ou de feijão, de tomate, seja lá o que for. Ela suga, debaixo da folha, ela fica sugando a seiva e ali ela faz um estrago, mas é infernal o estrago que ela faz, né, Guido? E o problema é que muitas vezes essa mosca ela pode estar infectada com bactérias ou vírus e ao mesmo tempo que ela suga, pois ela é um inseto sugador, ela pode inocular naquela planta doenças bacterianas ou viróticas, piorando ainda mais o quadro deste ataque. E esse produto vem para solucionar e de uma maneira menos custosa, mais barata para o agricultor. Ô Guido, vamos para o intervalo comercial, que esse assunto é interessante. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já para falar sobre controle biológico de praga. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo e nós estamos falando sobre controle biológico de pragas. E agora nós vamos bater um papinho sobre como restaurar, como fazer esse equilíbrio biológico, como restaurar esse equilíbrio biológico que vem sendo aí diuturnamente, vamos dizer assim, né, Guido? Ele vem arrasando basicamente o meio ambiente, né? Esse desequilíbrio. Antônio, é uma aplicação de um sem número de agroquímicos. E eles, muitas vezes, fazendo uma interação entre as várias moléculas de agroquímicos, eles causam realmente um dano ambiental muito grande. Não só na questão visível, mas também no solo, diminuindo as populações de micro-organismos no solo. Evidentemente, nós temos que restaurar isso, a continuar da maneira que está esta colocação de uma quantidade imensa de produtos químicos nas lavouras. Aquele solo ele vai empobrecendo e, evidentemente, a produtividade dos alimentos será cada vez menor, chegando ao ponto de um prejuízo muito grande. Então, por isso já existem técnicos, existem cientistas, pesquisadores, tentando reverter essa situação justamente com o controle biológico e uma análise mais acurada do que está acontecendo, solo, planta e a atmosfera, Antônio. Ô Guido, você está falando aí sobre controle biológico, sobre restauração desse equilíbrio biológico. No segundo bloco, nós conversamos sobre o rio Piracanjuba com a Zildete, uma pessoa que entende dessa área, e eu venho observando o seguinte, fazendo um paralelo. O que tem de pecuarista colocando gado para beber água direto no rio, em cima de nascentes, realmente está acabando com o meio ambiente. E no caso de plantações, a quantidade de veneno, de produtos químicos que estão sendo colocados em cima desse solo, dentro de talvez, eu não sei dizer quanto tempo, mas tenho certeza que não vai ser muito longo, não. Eu acho que dentro de pouco tempo nós vamos ter aí problemas seríssimos. Já estamos tendo, né, Guido? De falta de água em uma série de municípios aí, né? E problemas de solo contaminado.
Antônio, as redes sociais mostraram anteontem e ontem uma filmagem com um drone na barra do rio Garças com Araguaia. Exatamente do lado de Goiás está Aragarças, do lado De lá o Mato Grosso. do lado do Mato Grosso, a cidade de Barra do Garças. Muito pouca água. E olha lá que o Araguaia andou muito para chegar até lá. Isso nos leva a crer que várias nascentes já secaram para que o rio Araguaia, que é o principal rio da região, é o que recebe de todos os outros rios, ele está com pouca água e a cada ano esta vazão vem diminuindo. Então, daqui a pouco, evidentemente, vai secar o rio. E a mesma coisa está acontecendo com o solo, né, Guido? Mesma coisa. Quer dizer, Exatamente. é uma carga violenta que a gente está colocando e por isso que esses movimentos de plantios, vamos dizer assim, orgânicos, estão tomando um vulto muito grande, né, Guido? Vem crescendo assustadoramente, né? A demanda por alimentos orgânicos no mundo, ela cresce na ordem de 10 a 20% todos os anos. Evidentemente, é a conscientização da população e principalmente em outros países. O brasileiro ainda não tem essa conscientização da diferença entre se alimentar com um produto orgânico ou se alimentar com um produto, aí vamos dizer, entre aspas, enriquecido com agroquímicos. Infelizmente, a gente precisa crescer muito ainda. Guido Juliano Martins Araújo, obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Até a próxima. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: quando o seu trabalho fala por você, não interrompa. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.